as informações que foram discutidas. Outro ponto antes da gente começar, né, e depois essa questão de boas-vindas, para quem é nosso nucleado e acompanha o trabalho da Sil Jovem, sabe que a cada de 2 em 2 meses, agora em 2020, nós temos a nossa AGO, que é uma Assembleia Geral Ordinária, onde jovens de todo o estado se reúnem, até então presencialmente, mas há 2 meses aí de uma forma remota, para discutir e falar sobre os assuntos relacionados ao empreendedorismo a nível estadual. Esse ano, nós tivemos há 2 meses atrás a nossa primeira GO no formato online. Em junho tem uma segunda edição desse mesmo formato online. E para aquelas pessoas que já acompanham ou que têm interesse de acompanhar, eu vou pedir só para comentar ali no bate-papo, para escrever para a gente qual seria o melhor dia e horário para que essa reunião acontecesse. O estado todo está votando e se movimentando para ver se essa reunião deve ser feita em uma sexta-feira à tarde, das 2 às 5, ou em um sábado, das 9 da manhã ao meio-dia. A pauta ainda não está definida, ainda não temos os temas específicos para esse encontro, mas estamos levantando essa possibilidade. Então, para que o núcleo de Lages possa se manifestar a nível para o Estado, se prefere na sexta ou no sábado, fiquem à vontade, quem quiser compartilhar uma data e um horário que fique melhor para que a gente possa se conectar com todo o estado. E aí, passando a palavra já então, Rogério, essa pessoa que chegou em Lages, já nem lembro quanto tempo tu tá em Lages aí, Rogério. Já faz tanto tempo que eu já sou lagiano por adoção. Ah, era isso mesmo que eu ia falar, se tu já se sentia um lagiano e já fala homem do céu. Já peguei essas expressões. Doente por comer pinhão já era, tá? Então só alinhou coisa boa. Ótimo. E aí, então, se apresente, né, para a gente, seja bem-vindo, obrigado por aceitar estar aí conosco nesse início de tarde. Então, quem é o Rogério aí, para quem não conhece? Laila, obrigado pela oportunidade de fazer parte desse bate-papo, para que a gente possa juntos, né, buscar soluções, alternativas, para cada vez mais fazer a nossa Lages e, consequentemente, a Serra Catarinense buscar se desenvolver cada vez mais. Eu coloquei no meu mini currículo lá quem que é o Rogério, né? Eu me chamo Rogério Stein, sou natural do Rio Grande do Sul, nasci numa pequena cidade chamada Boa Vista do Buricá. Estou residindo em Lages desde outubro do ano passado. Antes disso, eu morava em São Bento do Sul, onde eu tive uma experiência em outra cooperativa do Sistema Ailos. Estou casado com a Elisângela, inclusive ela está online aí, meu abraço para ela. A gente tem um filho chamado Afonso, ele tem 8 anos, estuda aqui, e eles dois vivem conosco juntos desde o mês de janeiro desse ano aqui no nosso município de Lages. Sou formado em administração de empresas, tenho mais 3 pós-graduação e tenho um currículo bem expressivo de buscar conhecimento no cooperativismo internacional, como eu coloquei ali, a exemplo da Alemanha, Suíça, Holanda, no Canadá, para que pudesse entender como esses países se desenvolveram utilizando-se do cooperativismo. Então, sou um apaixonado pelo sistema cooperativista, não só porque eu trabalho nele. De carteira assinada, eu só trabalhei no cooperativismo, trabalhei por 8 anos numa cooperativa agrícola. Depois disso, eu tenho uma experiência de 17 anos no cooperativismo de crédito. Então, esse é um breve resumo de quem é o Rogério. Ótimo, né? E para quem não conhece a Credicomim nesse sentido, e quando a gente pensou no bate-papo, né, economia na Serra Catarinense, e aliado junto à cooperativa, foi por 2 motivos. Primeiro, é por ser uma instituição lagiana, que eu acho que você pode apresentar um pouquinho para a gente nesse sentido, como ela surgiu, mas ela veio de uma necessidade local da nossa região, e por outro lado, para a gente ter uma perspectiva e uma visão econômica diferente, diferente de um cenário tradicional, digamos assim, quando a gente fala em instituições bancárias ou algo mais
tradicional e as pessoas vêm migrando para essas opções de cooperativas, né? E aí, falando um pouquinho da Credicomi, como foi que ela surgiu e de que forma que você visualiza que ela veio para contribuir com a economia da Serra Catarinense? Muito bem, lá em 2006, primeiro também quero mandar um abraço. Eu sei como vai ser gravado, muitos dos nossos conselheiros, nosso presidente, seu Nilton Alves, depois vão estar assistindo, né? Eu sei que tem conselheiros presentes também assistindo, então mandar um abraço para todo o nosso conselho de administração, nosso conselho fiscal e principalmente os nossos colegas, os colaboradores, que são os nossos fazedores. Depois eu explico um pouco mais sobre os fazedores. Em 2006, 2007, se discutia muito no ramo empresarial a necessidade de criar uma cooperativa que atendesse a demanda de determinados empresários. Então, ainda hoje de manhã eu tive acesso à ata, porque hoje de manhã, porque no dia 25/6, a Credicomin agora completará 12 anos de existência, 12 anos de história que ela foi autorizada pelo Banco Central do Brasil a atuar. Então, lá em 2006, 2007, quando se discutia isso, o senhor Nilton correu bastante atrás de empresários interessados em fazer parte da construção dessa história. E, na época, 30 pessoas, 30 sócios fundadores constituíram a Credicomin com o objetivo de que ela se tornasse uma alternativa ao sistema tradicional, ao sistema financeiro tradicional. Então, foram 30 sócios fundadores que naquele autorizado, a ata de constituição data de janeiro de 2008, e efetivamente, então, dia 25/6 de 2008, a gente agora celebra os nossos 12 anos. Então, a gente sempre faz uma referência muito grande a esses sócios fundadores que acreditaram numa ideia que hoje se consolida. No início de um projeto, vocês que trabalham aí na Sil Jovem, há muitos porquês a serem respondidos se o projeto que a gente tem em mente vai dar certo, né? Então, a gente valoriza muito a questão dos sócios fundadores que, na época, atenderam ao pedido, ao chamado, né? Hoje, atualmente, a Credicomin conta com 12.500 cooperados, sócios. Antes disso, vou falar, no início, quando ela começou essencialmente atendendo o empresariado, né? E depois disso, ela teve aprovado pelo Banco Central do Brasil o projeto de livre admissão. Então, hoje, qualquer pessoa física ou jurídica pode fazer parte da cooperativa. Atualmente, a gente tem 12.500 cooperados, ou então 12.500 cooperados têm uma cooperativa, que é a Credicomin. Estamos chegando na marca de administrar 100 milhões de ativos. Isso é um marco muito importante para uma cooperativa de crédito. Recebemos autorização do Banco Central para trabalhar em 28 municípios da Serra Catarinense. Somos essencialmente lagiana e sabemos quão diferença faz ser essencialmente lagiana numa cultura muito forte que o nosso município tem. E que isto eu tenho convicção que é um grande diferencial competitivo. E ali na frente, quando vocês me pediram para falar algumas sugestões, para a gente ultrapassar esse momento delicado que a economia vive, nós temos um grande diferencial para que juntos a gente possa sair dessa situação. Então, de uma forma bem objetiva, relatando a história da Credicomin, se ficou alguma dúvida, estou à disposição para falar também da história, e um grande marco nesse mês de junho que a gente celebra, então, os nossos 12 anos de história. Ótimo. E, pessoal, não fique acanhado aí, não deixe eu e o Rogério conversar sozinho. Podem ligar os microfones quando vocês preferirem, ou também mandar ali no bate-papo as perguntas e os questionamentos de vocês. E aí, diante desse cenário, né, que pegou todo mundo desprevenido, quem não sabia ou quem não estava acostumado a trabalhar com uma reserva de caixa e precisou fechar os seus negócios lá em março, qual que é a visão do Rogério e da cooperativa como um todo dos impactos, né, que esse momento possa ter gerado na nossa economia aqui na Serra Catarinense? Isso não é uma exclusividade do povo brasileiro, mas no Brasil é muito mais forte isso. Nós somos um povo que nos nossos bancos escolares a gente não tem a cadeira de educação financeira. E as cooperativas de crédito,
elas vêm buscado nos últimos anos tentar desenvolver esse senso da importância da educação financeira. Talvez a maior economista que eu tive na minha vida foi a minha finada mãe. Ela sempre dizia assim, guarda que um dia vai faltar. Então, isso serve de exemplo, que a gente só se apega nessa situação quando a gente está com problema, né? Então, quando um país enfrenta uma crise, ele lembra a necessidade de criar reservas para suportar esse momento delicado, né? Desde o início, quando surgiu a situação desta pandemia ocorrida no mundo, e que nós sabíamos que ia chegar ao Brasil também, a cooperativa, a Crédito Comim, já se colocou ao lado, efetivamente, do seu cooperado, para que pudesse estar disponível junto com o cooperado para que a gente pudesse ultrapassar esse momento sem grandes consequências. Claro que determinados segmentos terão impactos maiores. São aqueles segmentos que foram prioritariamente impactados e, efetivamente, talvez serão os últimos que terão o seu retorno ao novo normal, certo? Vamos citar alguns exemplos. Quem trabalha com eventos, né? Os eventos, como eles estão proibidos pela aglomeração de pessoas, eles tornarão demorar até que eles voltem ao novo normal. E quando voltarem, possivelmente esse novo normal seja diferente do que era no passado. Quem trabalha bastante com turismo, nós vivemos numa região que o turismo é muito forte, né? Ele tem um impacto significativo, mas eu percebo, no meu ponto de vista, que esta é uma grande oportunidade para a gente voltar a rediscutir as belezas locais que a gente tem como oportunidade de turismo. Quando a gente começa a se desenvolver um pouco mais financeiramente como ser humano, a gente busca alternativas de turismo fora do nosso país. E eu acredito que a gente tem muito a conhecer dentro do nosso país. E eu que estou chegando há pouco, né, principalmente a Serra Catarinense. Nós temos inúmeras oportunidades dentro da Serra Catarinense para explorar o que a gente tem no turismo. Então, talvez seja uma oportunidade de um novo repensar, para que a gente possa efetivamente explorar as alternativas que a gente tem. E aí tu falou, né, por exemplo, nessa questão de que a tua mãe sempre te orientou de guarda, porque um dia a gente nunca sabe quando vai precisar. E não só por um aspecto negativo, assim, eu vejo que muitas vezes, falando sobre de uma educação financeira, os nossos pais ou as pessoas nos orientam para que a gente guarde, porque você nunca sabe quando vai precisar por um motivo de saúde ou por um motivo negativo. Mas, por outro lado, a gente também pode ter uma reserva por um motivo positivo, como uma viagem, um turismo, um investir em um novo negócio, um empreender. Né? O pessoal que está nos ouvindo, fique à vontade também, se quiser compartilhar como que visualiza essa visão de uma educação financeira, né? Se tem esse costume de economizar, e se acha que o seu negócio foi impactado nesse momento, porque foi uma das grandes preocupações, assim, como será que está o negócio do nosso nucleado? Tu falou de eventos, falou de turismo, e a gente teve dois segmentos assim que a gente pode ouvir um pouquinho, que foi o setor da alimentação, né? Restaurantes que até então não trabalhavam com delivery e precisavam se reinventar. Então hoje eu vejo que veio essa pegada muito forte dessa entrega em delivery, não só de alimentos, mas de roupa e de diversas frentes aí do comércio. E em relação aos cooperados de vocês, assim, hoje tu percebe qual é o perfil e qual é o maior segmento que vocês atendem dentro da cooperativa e que precisou desse apoio nesse cenário? Desde que aqui cheguei, é uma situação muito diferente do que eu já vivi na minha experiência profissional no ramo do cooperativismo. Lá no Rio Grande do Sul, a base da economia era o agronegócio, né? O agronegócio, há 10 anos, vem nadando de braçada, tem se desenvolvido e crescido cada ano após ano, né? Tanto é que o Brasil, nesse ano, se tornou o maior produtor de grãos do mundo, né?
Então, está aí uma grande oportunidade para a gente usar a indústria de transformação para agregar valor a essa produção, né? Algo que a gente tem dificuldade. Chegando aqui em Lages, eu percebi que o setor econômico que mais impacta a cooperativa é o comércio. Isso me chamou muita atenção, porque é o primeiro lugar que eu vivi isso, certo? Então, o comércio ele teve um impacto significativo e ele tem uma preponderância muito grande dentro da cooperativa. A gente conseguiu, ao longo do tempo, já fazer um trabalho com as indústrias. E as indústrias, muitas delas exportadoras, estão num momento muito bom, quando estava próximo aos R$ 6, né? Agora que ele reduziu dos R$ 5, né? Mas efetivamente foi uma oportunidade bastante grande para fazer fluxo do caixa e aproveitar a oportunidade. Sim, nós sabemos que o ramo dos restaurantes, o setor da alimentação, sofreu bastante, mas ao mesmo tempo foi uma oportunidade para se reestruturar e que pudesse continuar atendendo, né, ao novo normal, né? Então, são oportunidades que, diante da crise, na própria cooperativa, eu posso afirmar, né, em momentos que a gente vive de euforia, de crescimento e de otimismo, é muito difícil a gente fazer gestão de despesa, tá? A gente olha muito mais e foca muito mais a questão da gestão da receita, porque o cenário está bom. Então, quando surgem essas situações de crise, de obstáculos durante o caminho, a gente precisa se reinventar, a gente precisa se ajudar. E, efetivamente, através da cooperação, eu acredito que ela se torne uma grande alternativa para superar esse momento e sair ainda mais fortalecido lá na frente. Então, a gente mapeou todos os segmentos que seriam impactados dentro da cooperativa, se colocou à disposição para atender a demanda do nosso cooperado. Teve segmentos que necessitavam, naquele momento, de 90 dias de carência para voltar a um novo normal. Houve segmentos que precisaram 180 dias de carência. E, inclusive, alguns segmentos ligados ao turismo, principalmente, eu fiz uma live com o Conserra no mês de maio, as carências seriam superiores a 1 ano, para que se pudesse efetivamente uma readequação financeira acontecer em cada uma das empresas e efetivamente buscar se adequar ao novo normal. Mas sempre com olhos de otimismo, certo? Aqui na cooperativa, desde o início, é muito difícil ouvirem desse diretor falar daqueles termos tradicionais que estão girando aí. A gente tenta usar pelo menos algumas expressões que são muito mais motivadoras do que depressivas, né? Porque senão a gente, tanta coisa ruim que a gente ouve falar e acaba falando, daqui a pouco atrai, né? Então a gente prefere, o cooperativismo, ele tem uma marca histórica. Sempre nos momentos de crise, ele aproveitou as oportunidades para crescer, se colocando ao lado dos cooperados. Foi assim que ele surgiu lá na Inglaterra, em 1866, em Rochdale, né? Então, efetivamente, a gente decidiu, desde o dia 18 de março lá, que efetivamente nós iríamos tentar ficar de fora desse pessimismo. Nós iríamos olhar com olhos de oportunidade. Ótimo. E acho que a Betana deve estar andando contigo, assim, nesse sentido de aprendizado de ser otimista, porque ela é nossa consultora de núcleos e quando começou toda essa questão, ela, tipo, gente, vamos lá, é oportunidade, é se reinventar, igual você falou dos restaurantes, que ótima oportunidade para a gente se reinventar. Então, parabéns aí, Betana, lá, né, comentou, e é isso aí, olhos de otimismo. Eu acho que, principalmente num cenário econômico, na televisão, nas notícias, a gente só vê, ai, eu nem assisto mais jornal, então eu nem sei mais o que está passando. Mas esse aspecto de não só olhar o lado negativo da coisa, né? Mas até saiu uma matéria da JUSESC recentemente, que é a Junta Comercial do nosso estado de Santa Catarina, que nesse período de crise, agora eu até esqueci o dado, o número certo, mas a quantidade de empresas que abriram, né? Então foi um número muito significativo de empreendedores que, da mesma forma, abriram seus negócios, tiraram as suas ideias do papel. A Roberta comentou, é no momento de crise onde surgem grandes oportunidades. E realmente, a gente tem uma ex-nucleada, que é a Amanda Paim, e nesse momento de crise ela abriu um coworking
para profissionais da beleza, profissionais da estética. Então, é isso, é o se reinventar, é o jovem empreendedor aproveitar os cenários e também contar com esse apoio, né, financeiro de uma cooperativa ou de alguma instituição que venha apoiar nesse sentido. E entra um pouquinho na próxima pergunta, que eu acho que tu respondeu quando tu fala dessa importância de cooperar, que é no sentido de como você acredita que a cooperativa pode apoiar na recuperação econômica de empreendedores? Ô, Laila, deixa eu até fazer um parênteses, e quando a gente comentava de nós tentarmos ser os que sustentam o otimismo, etc. e tal, eu tenho um amigo meu lá no Rio Grande do Sul, que ele é repórter de uma rádio, e eu dei uma sugestão para ele no passado, que na minha opinião deveria ser mudada, né? Todos os dias a gente escuta nos rádios notícia de falecimento, né? Obviamente que independente da situação, isso é sempre uma notícia ruim, né? E por que a gente não noticia os nascimentos? Todo dia tem gente nascendo, né? Então, quer dizer, parece que notícia boa não vende, né? Então, se a gente transmitir o otimismo, porque todos nós vamos sair dessas, né? Talvez alguns sofrendo um pouco com as consequências, mas a gente vai sair dessa, né? E vai enfrentar tantas outras, né? Então, que a gente enfrente isso com otimismo. Como que eu acredito que a cooperativa pode apoiar na recuperação econômica dos empreendedores? Um propósito da cooperativa, e que a gente tem como entendimento que é o nosso objetivo, nós só cresceremos como cooperativa se o nosso cooperado crescer. Do contrário, a gente não cumpre com a nossa função de cooperativa. Bom, então, a partir desse momento que aconteceu essa situação da economia, a gente criou diversas linhas com taxas diferenciadas, com carências, para que se pudesse atender a demanda dos cooperados. Ah, mas eu sou um cooperado que eu não necessito de crédito. Bom, quem não necessita de crédito tem a oportunidade de fazer reservas. A cooperativa criou investimentos com taxas diferenciadas do mercado, para poder oportunizar aquele que consegue fazer a reserva ter a melhor alternativa do mercado em termos de reserva financeira. Reduzimos efetivamente, e acredito que a gente seja talvez uma das únicas instituições financeiras que não cobra manutenção, não cobra tarifa de manutenção de contas. Isso, no momento que a economia exige que a gente faça economia, a isenção da tarifa de manutenção de conta é muito importante, porque além de estarmos falando dos empreendedores, as pessoas jurídicas, a gente tem uma grande gama de pessoas físicas que são nossas cooperadas. Eu sempre traço um exemplo, né? Tem um aposentado que recebe seu salário mínimo numa determinada instituição financeira e ela cobra, sei lá, R$20, R$30 de manutenção de conta para ele simplesmente ir lá sacar o valor do seu aposento. Isso vale para um assalariado, isso vale para quem trabalha numa empresa que recebe sua folha de pagamento numa instituição financeira. Então, esse é um grande diferencial, que é uma economia que fica no bolso ou então gira no comércio local. Então, a forma da cooperativa, nesse momento, auxiliar na recuperação econômica dos empreendedores é se colocando ao lado e ouvindo as suas demandas e formatando acordos para que a gente possa juntos sair desse momento. Outra iniciativa bem legal que a gente está fazendo é uma parceria junto com o CDL, foi envolvido várias outras instituições, prefeitura municipal, para buscar a valorização do comércio local. Eu tenho plena convicção de que, pela cultura do lagiano, se nós nos ajudarmos, a gente sofre menos nesse momento e sai mais rápido dessa situação do que outras comunidades. Então, esse é um grande diferencial que a gente tem e nós precisamos explorar cada vez mais isso. Então, a partir disso, internamente, a gente sempre faz esse alinhamento com os colaboradores, de que a gente precisa valorizar a economia local. A partir do momento que eu vou tomar uma decisão de compra, tome por decisão valorizar o comércio local. É ele que dá sustentação, é ele que faz o desenvolvimento, é ele que gera emprego, é ele que recolhe impostos. Então, a gente sempre orienta de que efetivamente se façam aquisições do comércio local. Então, está saindo uma campanha aí, possivelmente na semana que vem,
junto com a CDL e com outras instituições, de fazer uma ampla divulgação de valorização do comércio local. Então, a cooperativa Credicomim estará sempre disposta a ouvir o cooperado que está em momentos de dificuldade e, além disto, aqueles que não são cooperados e precisam de uma orientação financeira, procure os nossos colaboradores. Eles darão a orientação financeira, mesmo que efetivamente não seja um cooperado. Lembrando bem aqui o que a Betana falou, a ACIL também participará dessa ação, desta campanha de valorização do comércio local. Todas as entidades vivas do município foram convidadas a participar. Foi um projeto lançado pelo CDL lá de Blumenau e, efetivamente, a nossa central lá de Blumenau repassou para as cooperativas e a gente vai investir um valor bem significativo nessa campanha de valorização do comércio local. Ótimo. E aproveitando, né, uma pergunta aqui do Maicon, obrigada por compartilhar com a gente. Qual a sugestão de investimento ou de produtos oferecidos pela Credicomim para o cooperado no cenário atual? Num cenário de redução de juros da Selic, de forma significativa, como aconteceu nesses últimos anos, a renda fixa, Maicon, para muitos entendem que não se tornou mais atrativa. Mas, de novo, eu levo um conceito importante. Precisa, Maicon, identificar o teu perfil, certo? Se o teu perfil é mais agressivo, talvez seja uma oportunidade de buscar investimento no mercado variável, ações, debêntures, etc. e tal. Se o teu perfil é mais conservador, fique na renda fixa, mesmo que neste momento o juro não seja tão atrativo, mas o mais importante de tudo é fazer a reserva. Fazer a reserva para usar no futuro. Oxalá, né, Laila, que a gente não precise usar em situações como a gente tem agora, que a gente possa usar esse recurso para viagens, para investimento na ampliação da residência, ou aquisição da residência, na troca do carro, etc. e tal. Mas o mais importante de tudo, eu sempre sigo um grande conselho do Warren Buffett, que é, até hoje, o maior investidor do mundo, né? Ele disse assim, antes de investir, é necessário poupar. Então, primeiro a gente precisa fazer a nossa reserva para que lá na frente a gente tome decisões sobre como a gente vai investir. E o nosso povo brasileiro, volta a falar, a gente não foi formado nos bancos escolares para administração financeira. Eu que tenho uma idade um pouco mais avançada, meu pai e minha mãe viveram aquelas décadas de inflação absurda, onde no momento que se recebia um dinheiro, tinha que correr para o supermercado fazer aquisição, porque no outro dia tinha remarcação de preço. Então, a cultura dos meus antecessores era essa. A partir da implantação do Plano Real, efetivamente é que nós podemos fazer um planejamento maior. E o brasileiro ele não tem como hábito fazer um planejamento de curto e longo prazo, de médio e longo prazo. O brasileiro é muito imediatista, né? Todos nós queremos o planejamento, o que eu vou fazer em dezembro, o que eu vou fazer nas férias de inverno, o que eu vou fazer logo que passar essa situação. Dificilmente a gente planeja, como eu quero estar em 2030, como vai ser a minha aposentadoria aos 2050. A gente, todo ano, nós brasileiros, a gente vê o nosso déficit da Previdência, né? Da nossa Previdência privada, da nossa Previdência Social. Se nós, nesse momento, não investirmos na Previdência privada, possivelmente, quando a gente tiver acesso à Previdência, a gente vai receber bem pouco, que não vai ser possível da gente poder parar de trabalhar. Então, para o Maicon, creio que eu tenha respondido a sua pergunta, né? Primeiro poupar. Logo após isso, identifique o perfil. Tendo identificado o perfil, efetivamente tome a decisão de investimento conforme o teu perfil. E antes de falar outros comentários que vieram, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando tu apresentou a Credicomim, falando da quantidade de cooperados e que vocês atendem e estão próximos de 28 municípios da Serra Catarinense, esses municípios são atendidos
na filial, digamos assim, aqui em Lages, ou existem pontos em outras cidades do sistema AIOS que atenda e fortaleça de alguma forma localmente essas pessoas na economia das suas cidades? Laila, é uma boa pergunta. Até então, o nosso atendimento sempre foi restrito a Lages, né? Mesmo que a gente tenha alguns cooperados que são das cidades vizinhas, né? O que acontece? O Banco Central, ele exija que o atendimento seja feito onde a gente tem autorização para atuar pelo Banco Central do Brasil. Aí, então, no ano passado, a gente confeccionou um projeto olhando a Serra Catarinense, que essa é uma visão que a gente tem de se tornar a principal instituição financeira da Serra Catarinense. Então, nós tivemos a aprovação do Banco Central para atuar em mais outros 28 municípios, todos os que contemplam a região da Amures, e mais alguns municípios estratégicos que têm um perfil conforme a Credicomim trabalha. Hoje, nós não temos nenhum ponto de atendimento físico fora do município de Lages. Temos 4 pontos de atendimento aqui dentro do município. Temos um projeto de um 5º ponto ainda para este ano de 2020, que está sendo discutido no Conselho de Administração. E a intenção após a realização da nossa Assembleia, a nossa Assembleia seria realizada em março, 25 de março, né, Roberto? No dia 25 de março não foi possível porque a gente já tinha a questão do isolamento e da não permissão da realização de eventos. Então, a nossa Assembleia está marcada para o dia 16 de julho. A partir do dia 16, se a Assembleia Geral homologar, nós teremos autorização para atuar nesses 28 municípios. E aí é um projeto de médio e longo prazo, onde a gente vai se estabelecer efetivamente nos municípios da região serrana, né? Então, teremos autorização para atuar em 28 municípios, e aí, então, conforme o nosso plano estratégico, a gente vai efetivamente fazer a abertura de postos de atendimento nesses municípios. Tá no mudo, Laila. Opa, verdade. E apesar de você já ter compartilhado algumas dicas, mas nesse sentido da economia local, né, de consumir localmente, de a gente olhar para esses cenários como eventos e turismo, algo que a gente possa apoiar e reforçar o turismo local, conhecer e valorizar a nossa serra, valorizar até mesmo o nosso alimento. Quando tu falou do pinhão, sempre gostei de pinhão, então vamos consumir o que é da terra, o comércio e toda essa questão do consumo para fortalecer a nossa região e a nossa economia. Mas uma outra pergunta que a gente tinha preparado foi no sentido de quais dicas ou sugestões econômicas você pode compartilhar conosco para que as pessoas sigam se fortalecendo diante desse momento. É um momento que a economia exige que a gente faça economia. Vou pegar um outro exemplo que está acontecendo na nossa região e muitas vezes a gente não dá devida importância, né? A gente vive uma crise hídrica há vários meses, né? Os profissionais do SEMASA, algumas semanas atrás, informaram que a gente precisa de 500 milímetros de chuva para regularizar a crise hídrica que a gente vive. Bom, o que acontece quando a gente tem uma crise hídrica? A gente precisa fazer economia, seja por ciência, consciência ou por uma ordem superior, certo? Então, efetivamente, o que a gente faz quando tem uma crise hídrica, a gente deixa de lavar o carro, o nosso banho se torna mais rápido, a gente fecha a torneira ao lavar a louça, etc. e tal. Não é assim? Bem, beleza. Como a gente vive uma crise econômica nesse momento, o que a gente tem que fazer? Precisamos fazer economia. Precisamos cortar o que é supérfluo. Precisamos valorizar mais o que é prioritário. E ter uma atenção e repensar os nossos negócios no sentido de que, possivelmente, o novo normal não voltará a ser o novo normal. As literaturas que a gente lê, lá em 2015, já falavam que iriam acontecer situações no mundo que nos levariam a uma nova economia. E, efetivamente, hoje a gente sente, mesmo que talvez lá em 2015 a gente tinha ciência,
a gente imaginava assim, mas isso não vai me atingir, não vai chegar até a minha comunidade. E agora essa situação efetivamente fez com que acontecesse. Eu só vou fazer uma observação, vi que o nosso presidente Nilton está acessado. Presidente Nilton, obrigado pela presença aí. Eu fiz um relato antes um pouco e destaquei sua presença. Então, a gente viverá, sim, um novo momento, né? Nós precisamos nos reinventar. Eu sempre lembro, minha esposa que está ouvindo aqui, talvez depois ela me cobre disso que eu vou falar agora. Mas eu lembro quando do surgimento do WhatsApp, o meu sogro dizia assim, não, eu jamais vou usar esse negócio aí para conversar, prefiro conversar pessoalmente. Talvez hoje no grupo da família ele é um dos que mais use. Então, a gente precisa se reinventar, a gente precisa se readequar. A gente vê no mundo, por exemplo, a telemedicina está numa evolução muito constante, o que antes era muito presencial, hoje já é no mundo uma grande evolução que houve, é uma evolução para o melhor. Os e-commerce cada vez mais funcionando, então precisa haver investimento disso. Nós sentimos isso no sistema financeiro, né? As movimentações são cada vez mais realizadas pelos canais do conforto do seu trabalho, do conforto da sua residência. Eu tenho um experimento que eu trouxe lá da Suíça e da Áustria, quando eu visitei o sistema cooperativo de lá. O processo assemblear, a participação da decisão, ocorre em mais de 90% via digital. Então, a pessoa fica no conforto da sua residência, acompanha a prestação de contas e vota na decisão da cooperativa de forma digital. Então, este é o novo normal. Eu acredito que a gente vai precisar fazer cada vez mais. A reconfiguração do nosso espaço físico vai ser diferente, é um novo momento. E a gente precisa se adaptar a isso. Claro que nós, de cooperativa, a gente tem um grande diferencial que é o relacionamento, né? Ficou mudo o microfone? Perdão, ficou há muito tempo? Não, um pouquinho. Então, eu estava falando que a gente tem um grande diferencial nos relacionamentos, né, o sistema cooperativo. Então, isso a gente não quer perder, mas a gente sabe que o novo normal será diferente. Então, nós precisamos usar esses fóruns, essas entidades que tem, para a gente rediscutir o novo normal. Como será o novo normal e de que forma nós podemos juntos efetivamente fazer com que o nosso município, a nossa região, o nosso estado, o nosso país seja cada vez melhor. E até resgatando uma fala que o Lucas compartilhou aqui com a gente, de que ele sempre aprendeu que investimento, reserva financeira é parte do orçamento, e talvez além de sermos fazedores, nós precisamos ser poupadores, né? E quando você falou de que essa cultura de pessoas mais conservadoras ou de pessoas mais corajosas nesse sentido de formas de investimento, que a gente aprenda a economizar ou investir dentro das nossas possibilidades, mas que esteja aberto para isso dentro desse cenário do novo normal. Outra coisa, falando de economia da Serra Catarinense e se encaminhando para o nosso finalzinho da reunião, mas o que eu vejo muito também quando tu fala desses encontros assembleares, tu usou essa palavra e eu achei muito bonito, vou falar mais vezes, mas o quanto, enquanto profissionais, autônomos, empresários, empreendedores, para que a gente fale de uma economia da Serra Catarinense que é algo tão amplo, nós precisamos nos colocar enquanto cidadãos, né? Estarmos lá na Câmara de Vereadores e ver o que o nosso município está fazendo. Será que eu posso tomar essas decisões e participar de decisões frente ao nosso poder público? Porque a economia, claro, eu preciso olhar para mim, dentro daquilo que eu posso investir ou daquilo que eu posso economizar, mas eu também posso olhar por um todo maior, posso falar de cidades, posso falar de um movimento como o associativismo e o cooperativismo, que visam esse conjunto e essa união de esforços, né? E nesse sentido, você visualiza também como um caminho cidadão, cooperação com o poder público e aí fomentar a nossa economia local? Com certeza, Laila, na íntegra, né? Nós temos um hábito muito
depreciativo, que é o da crítica, né? A gente critica todo mundo. A gente critica vereador, prefeito, governador, presidente, todo mundo a gente critica. Mas que tal a gente estabelecer o seguinte, beleza, o que eu fiz para isso ser diferente? Por que eu não me coloco à disposição de auxiliar a comunidade de forma diferente? Então, antes da gente criticar, eu acho que a gente precisa dar ideia, a gente precisa fazer. E aí que vem a origem dos fazedores, né? Os fazedores são todos os nossos cooperados, colaboradores que trabalham dentro do sistema AILOS, que o objetivo nosso é transformar vidas, né? Então, muito mais que um colaborador, hoje você conseguir auxiliar um cooperado na sua vida financeira, pode ter certeza que isso engrandece e é uma realização, porque causa cada vez mais o engajamento. E a gente tem uma convicção, a gente pertence à comunidade. Nós somos cidadãos, nós somos uma empresa da comunidade. Então, nós temos que nos envolver cada vez mais para oportunizar que o nosso município se desenvolva e cresça. Então, antes das críticas, eu sempre penso que a gente precisa se colocar à disposição e fazer algo antes de criticar, porque a crítica não levará a lugar nenhum, a crítica não é a solução. Então, nós precisamos juntos, né, cada vez mais, juntos a gente é mais forte, sozinho a gente é uma andorinha, mas mesmo assim a gente pode fazer, né? Então, esse é o recado que eu sempre deixo, de que a gente possa ajudar. Antes da crítica, vamos nos colocar à disposição para contribuir, porque o grande partido sempre é de Lages, né? O nosso município, a nossa comunidade onde a gente vive. E a nossa comunidade também eu vejo que é uma grande referência para os outros municípios da região serrana. Talvez Lages, por ser a maior ou a mais estruturada no sentido econômico e saúde, então que a gente possa ser referência também para os nossos municípios vizinhos. Já Não sei se mais alguém tem. Já somos uma referência, não só na área de saúde, na área de educação, a gente é uma referência regional, né? Isso aí. Não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta, quer aproveitar esse momento para questionar mais alguma coisa, né? Enquanto nucleados e cooperados, que a gente também passe a utilizar esses sons fazedores nas nossas vidas, nos nossos negócios, na nossa economia pessoal, pela nossa cidade. E deixa eu ver, né? Se ninguém tem mais alguma pergunta, Rogério, a palavra final, se você quiser falar mais alguma coisa, complementar aí tua fala. Eu só tenho primeiro, agradecer o trabalho voluntário que vocês fazem dentro da Siljosa, né? Como Credit Comim, que a gente sempre possa cada vez mais poder contribuir e participar do desenvolvimento, né? De vocês como entidade, das demais entidades que a gente contribui e apoia. Porque a gente tem convicção que a gente faz isso pelo desenvolvimento da nossa comunidade, né? Eu sempre uso a expressão de que o melhor lugar para se viver é onde a gente vive, né? E que a gente tem um grande grau de importância nisso. Se a gente puder transformar a nossa vida feliz, é porque a comunidade está feliz e efetivamente a gente chega onde a gente projeta e sonha, né? Então, que juntos a gente possa continuar sendo os fazedores, tá? E agradecer a oportunidade que vocês nos deram durante esses 45 minutos, da gente conversar, trocar ideia e cada vez mais reforçar o espírito cooperativista. Ótimo, e nós que agradecemos também por todo o trabalho e todo o apoio que a Credit Comim desenvolve, não somente na Serra, né, na Serra Catarinense, mas também acreditando em movimento como associativismo e como núcleo jovem. E para quem está aqui com a gente pela primeira vez, muito obrigado pela companhia, continuem nos acompanhando. Na semana que vem, nós vamos ter uma nova fala e uma nova reunião via Hangouts para que a gente possa se ouvir e possa trocar ideias. Antes só de eu finalizar, deixa eu reforçar aquele dado da JuSesc que a Jéssica buscou para a gente e que ela fala que a JuSesc contabilizou a extinção de 2.930 empresas, mas a criação de 9.337, um dado até o dia 17/4. Então, que a gente não desista, né? Que a gente leve isso como um incentivo para que todos os nossos trabalhos e as nossas ações fomentem a nossa economia local. Rogério, mais uma vez, muito obrigada. Uma boa tarde para todo mundo, um ótimo trabalho
e continuem acompanhando a Sil Jovem, nosso trabalho, e que a gente siga, né, nesse cenário de novo normal, criando as nossas novas oportunidades. Obrigada. Obrigado a todos, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Até mais.